Agora que já aprendemos a trabalhar com o tipo de dado N, a gente vai aprender a trabalhar com arrays em TypeScript. A gente lembra que em JavaScript, quando a gente queria trabalhar com array, a gente passava o modificador de acesso, vou colocar como let, vamos colocar números, nesse caso, e a gente vinha aqui e colocava os valores, né, desses números aqui, perfeito? Só que tem um ponto interessante, né? Quando a gente coloca um array de números em JavaScript, ele permite a gente colocar qualquer coisa dentro dele, né? Eu poderia vir aqui e colocar Guilherme, Pedro e assim por diante. Então ele aceita qualquer valor, né? O JavaScript ele permite esse tipo de cenário aqui. Em TypeScript, ele funciona de uma forma totalmente diferente. Então, em TypeScript, em vez de a gente fazer dessa forma, e aqui eu também poderia vir aqui, ó, números.push e adicionar mais um valor dentro dele, né? Colocar 6, e ele ia funcionar normalmente. Em TypeScript já é um pouquinho diferente. TypeScript, a gente precisa colocar os dois pontos, definir qual é o tipo de dado que a gente vai ter aqui. Então, a gente pode definir que esse aqui é um array de números, então number, que vai receber só valores numéricos. Então, o que ele deu de erro? Porque ainda a gente definiu que ele é um valor numérico. Só que para a gente definir como um array essa variável, a gente precisa colocar os colchetes. Então, dessa forma, a gente está criando uma variável chamada números, que é do tipo numérico, só que um array. Então, um array do tipo numérico, ok? E aí ele já começa a reclamar. Por quê? Porque esses valores aqui, Guilherme, Pedro, eles não são valores do tipo numérico, e sim do tipo string. Então não faz sentido a gente adicionar esses valores. Então por isso que o TypeScript ele acaba sendo importante, porque ele traz segurança dentro da sua aplicação. Ou seja, você adiciona, na verdade você mitiga um possível erro que pode conter na sua aplicação. Então o TypeScript ele sempre vai estar verificando a tipagem, o dado e a tipagem que você está passando para tentar mitigar um determinado problema. Ou seja, enquanto você faz esse processo de transpilação, o TypeScript ele já vai pegando os possíveis problemas que podem ocorrer no seu código antes mesmo de gerar o JavaScript. E esse é um possível cenário. Ou seja, eu estou passando uma string dentro de um array numérico. Então ele já reclamou e não permitiu a adição. Então dessa forma a gente tem a segurança que o array ele vai ter somente um tipo de dado. Então se eu remover agora, não vamos ter nenhum tipo de erro. Então é dessa forma com que a gente trabalha com arrays em TypeScript. Lembrando, aqui é somente tipagem. Agora a manipulação do array em si ele vai funcionar exatamente como que a gente trabalha com o JavaScript. Então, por isso que é importante você entender JavaScript, porque o TypeScript ele não vai fugir muito do JavaScript. A única coisa que vai mudar é que foi adicionada a questão da tipagem do dado, ou seja, adicionado mais segurança na sua aplicação em questão de desenvolvimento para você tentar mitigar possíveis erros que podem dar em produção com os seus arquivos JavaScript.